Sobre paz interior, inclusive, eu quero dar boas-vindas aqui, não somente ao Dalton Ricaldoni, que já é um companheiro aqui de vários programas, né, Dalton? Hoje o pastor Jorge Fossa, pela primeira vez no bate-papo. Seja bem-vindo, pastor Jorge. Obrigado, prazer em estar aqui. Faz 25 anos que o senhor não vem aqui no nosso programa. O senhor estava falando, né? Conta pra gente, são três blocos de 25 a sua vida? Como é que é isso? Primeiros 25 nos Estados Unidos, onde eu nasci, e depois 25 anos aqui no Brasil. E agora eu digo 25 anos viajando o mundo. Eu já estive em muitos países, 55 países, e agora estou já começando o quarto bloco de 25. Logo chega no 100, aí vai para o quinto bloco de 25. Logo não. Pastor Jorge, nosso programa de hoje sobre paz interior não é por acaso que é o título do seu último livro ou é um dos últimos? É um dos livros, eu acho que é o segundo. Vou mostrar aqui para a câmera 2 o meu querido amigo Leandro. Pode falando do livro, pastor. Bom, é um livro que todo mundo passa por crise. E parece que agora já estamos vivendo uma época de crise, não é? Aqui no Brasil, crise de todo tipo. Na minha terra também, estamos vivendo crises lá. E você começa a pensar no que está acontecendo e como isso vai te afetar. E se tem saída da crise, aí você vai, né, para baixo. Mas a Bíblia dá receitas para ter a paz no coração. E até mesmo nas horas mais difíceis. Teve uma vez um concurso. Fizeram um concurso para ver quem podia fazer um quadro que representasse melhor a paz. Aí vários pintores mandaram e eram todos aquele mesmo tipo. Era uma cena, uma paisagem, tudo cheio de flores, de grama, tudo bonito e tal. Mas aí o que ganhou foi um rapaz que mandou uma pintura. Estava nublado, estava uma tempestade, e lá no meio da tempestade havia um pequeno pássaro que não se sentiu ameaçado por nada. E aí, essa é a paz que a gente precisa, não a paz que vem de um meio ambiente perfeito, mas de uma paz que é do interior mesmo. Apesar da tempestade. Exato. Estamos vendo tempestade, né, Dalton? O Brasil hoje dá até medo de ligar a televisão em outros canais, por isso que às vezes a gente só liga na Rede Super, porque a gente liga outro canal, muda para o canal, já é um problema. E essa paz que o pastor Jorge Fossa falou, como psicólogos, vocês devem buscar isso, só que o psicólogo cristão tem um diferencial, ele sabe o caminho da paz, né? Na verdade, eu acho que você só atinge a paz no sentido maior, mais amplo do termo. Aí você já passa do psicológico para o espiritual e, para mim, é na busca do enchimento do Espírito Santo, né? Porque a paz mesmo, eu estava trabalhando, eu mesmo como psicólogo, eu falo que o objetivo é o equilíbrio. Mas você, primeiro, que o ser humano não é perfeito, você não vai atingir um equilíbrio perfeito. Mas eu falo com meus clientes que aquilo que a gente controla na vida é muito pouco. Como meus clientes são praticamente todos crentes, eu falo que se a sua vida está boa, você está fazendo a sua parte, mas Deus está controlando o resto para você. Então, a vida ela é muito mais ampla do que só o psicológico. Agora, existe uma interação interessante entre o psicológico e o espiritual. Porque, por exemplo, se a pessoa for mais insegura, mais imatura, com autoestima mais baixa, a crise vai ser um problema muito grande. Porque a crise pode ser uma situação, você pode sair dela pior ou melhor, desde que você aprenda com ela. Mas para uma pessoa mais negativa, mais imatura, que tem dificuldade de se colocar até na mão de Deus. Eu tenho muito cliente que eles não têm uma relação muito boa com Deus. Então, como é que você vai depender de Deus na crise se você não acredita que você pode ter boas coisas e Deus realmente vai te cuidar. Então, eu falo que a crise é um período muito complicado, mas você pode sair dele melhor ou sair pior, dependendo de como você cresce nesse meio. Concorda, pastor? Exato. Às vezes eu falo assim, eu já passei por experiências que eu não gostaria de repetir. Mas também não gostaria de ficar sem as lições que eu aprendi por meio
delas, não é? Não tem jeito, não tem jeito. Eu falo que mesmo andando com Deus, as pessoas muitas vezes acham que Deus vai colocar a sua vida tudo certinho. Muitas vezes Ele te deixa passar. É igual você, eu falo que é a mesma coisa. Deus faz muita coisa com a gente como se você aprender a andar de bicicleta. Primeiro você ajuda a pessoa, depois você segura no banco, depois você corre do lado dela, você já soltou a mão e depois ela vai sozinha. Mas muitas vezes as pessoas esperam que Deus faça tudo e Deus não vai fazer a sua parte. Por isso que eu percebo muito na minha clientela exatamente isso. Porque quando a pessoa tem uma autoestima baixa, ela é imatura. Porque, por exemplo, a maturidade psicológica e espiritual é saber lidar com a dificuldade. Deus não é o gênio da lâmpada do Aladim que Ele vai transformar a sua vida. E muitas vezes Ele te deixa passar por uma provação. Tribulação. Até porque você mesmo, muitas vezes, construiu, são consequências da sua atitude, para você fortalecer ali. Deus não vai fazer, igual a história que eu vi uma vez, a pessoa estava vendo a borboleta tentar sair do casulo, achou que o negócio estava muito difícil para a borboleta, foi lá e cortou o casulo. Ajudou a borboleta? A borboleta saiu, mas ela ficou paralítica. O fato dela fazer a força para sair faz com que o líquido dela fortaleça todo o corpo dela. Eu falo o seguinte, que se tivesse que, para uma borboleta nascer, tivesse que alguém cortar o casulo, ela já vinha com um anjo para uma tesoura, né? O anjo já vinha com uma tesoura para cortar o casulo. Se ela tem que passar pelo aquele esforço, se ela não passar, ela não se torna uma borboleta forte. Vou até trazer uma questão polêmica, não é para a gente discutir não, só para lançar a polêmica. Eu entrevistei no programa Mente Aberta uma médica obstetra, ela estava falando que o número de partos não normais, ou partos cesarianas, trazem consigo um grande problema, porque parece que no processo de parto, não somente a mãe, mas o bebê também, ele é fortalecido. É interessante isso, viu? O esforço que ele faz contribui até para o corpo dele, para todo o processo que deve fazer. É a história da borboleta. Se você facilita a vida dela demais, ela, na verdade, acaba não fortalecendo e não aprendendo a lidar com a vida. Mas quem facilita a minha vida aqui é o pessoal das ruas que quando faz perguntas. Vamos à primeira pergunta. Pastor Jorge Fossa, é para o senhor essa pergunta. Vamos lá. Eu sou Débora, de Belo Horizonte, e eu tenho uma pergunta. Ter paz em algum momento difícil da vida significa não fazer nada e deixar que Deus faça tudo? Essa pergunta é para o senhor. Eu acho que em certo sentido sim, e em outro sentido não. Eu acho que a gente tem que tomar uma posição. Não pode simplesmente descansar e achar que vai dar tudo certo, então eu vou curtir as minhas atividades. Eu acho que tem que ter primeiro uma base de fé em que você acredita que Deus é bom, que Ele quer o melhor para você, que Ele sabe o que é melhor para você, que Ele tem o poder de fazer o que é melhor para você e que você pode descansar nesse conhecimento. Agora, nesse processo, Ele te dá coisa para fazer, como, por exemplo, estar com a atitude positiva. Você está louvando a Deus, acreditando, afirmando sua fé e deixando de resmungar, agradecer por tudo que acontece. Tudo isso é importante. Isso ajuda a ter paz, né? Agora, tem situações que as pessoas não têm paz, que são situações familiares. Eu trago para vocês essa questão enviada pela Fabiana. Fabiana membro da Igreja Batista da Lagoinha, e ela diz o seguinte: meu pai e meu esposo tiveram uma discussão muito grave. E eu e meu esposo, nosso filho, nós somos crentes, somos cristãos. Meus pais, infelizmente, não são. Essa discussão entre meu marido e o meu pai acabou com a minha paz. Né? E ela queria saber o que ela pode fazer. Porque é uma perda de paz por causa de uma relação familiar mal feita ou mal construída. E aí? O que fazer? Quando a falta de paz vem dentro de casa. O que fazer? Eu acho que primeiro você tem que mostrar a graça. A Bíblia diz que devemos falar a verdade em amor, não é? E às vezes é difícil você colocar os seus pensamentos de um jeito que as pessoas vão entender, mas que ainda demonstra o seu carinho por eles. Né? Às vezes a forma de falar, né, Dalton, gera problema. Né? E também, uma coisa que eu penso em relação à atitude dela, muitas vezes a gente acaba sofrendo muito,
porque se espera que as coisas funcionem bem. E muitas vezes elas não funcionam assim. É aquela história, é um problema entre o pai e o marido, tem que ver o grau a possibilidade de resolver isso, o que foi dito e como as pessoas estão, mas eu acho que muitas vezes a pessoa fica infeliz porque ela cria uma ideia de que tudo daria mais certo. Obviamente que ninguém quer um conflito dessa natureza, mas muitas vezes acaba que a pessoa perde a graça da vida porque ela acaba idealizando uma situação. É um problema que surgiu e dentro da minha ideia, eu sempre falo com os meus clientes que elas vão sair dali melhor do que elas entraram. E elas vão ficar fortalecidas, porque na verdade é esse processo. Tem que ver o que ela pode fazer com a situação que Agora, eu estava conversando hoje com alguns alunos no seminário, conversando sobre amor. E foi dito lá, né, os alunos dizendo, amor é uma decisão, amor não é um sentimento. Esse amor da amor ágape é uma decisão, é uma ação. Por outro lado, me parece que paz aí é uma sensação. Ou não? Paz, porque você eu quero ter paz. A pessoa está dizendo que eu quero ter uma sensação de tranquilidade. Ou não, posso ter uma paz racional. Entenderam? Eu acho que, em certo sentido, a paz é o resultado de você estar aplicando os princípios de Deus na sua vida. E a paz é uma consequência de ações, pensamentos, atitudes certas. E a paz não é um estado nirvânico, como se você tivesse uma tranquilidade total e que você ficasse quase flutuando, né? A paz é você ter essa segurança dentro de um conflito grande. O conflito é ruim, você vai passar por dificuldade, mas aí é que entra tanto o aspecto da maturidade, da autoestima positiva, de acreditar porque a coisa pode dar certo, porque muitas vezes, e se colocar na mão de Deus, porque muitas vezes o que as pessoas, quando elas são muito inseguras, elas não acreditam, elas sofrem 2, 3 vezes mais por causa da insegurança, de que aquilo realmente vai dar certo. E o processo é muito mais sofrido por causa disso, porque ela não tem uma visão positiva em relação à vida. Uhum. Nós temos mais uma pergunta que vem das ruas sobre paz interior. Vamos lá? Meu nome é Clésia, eu moro em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber o que significa a paz que excede todo entendimento. Pois é, eu acabei comentando um pouquinho sobre essa questão de paz, se é uma decisão, e o pastor Jorge falou que é fruto de decisões que a gente toma. Agora, a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Que paz que é essa? O que quer dizer paz que excede entendimento? Bom, essa paz em Filipenses, não é, vem depois de uma lista de coisas a fazer. Primeiro, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Depois, seja bondoso para com as pessoas, porque o Senhor está perto. Depois, então não andeis ansiosos também. Imediatamente antes tem, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? E aí depois, então, você vê a paz de Deus. Que excede todo entendimento. Eu acho que tomando as atitudes certas é importante. Agora, às vezes a gente na hora não sabe qual é a atitude certa, né? E eu já tive essas experiências também. Você passa por uma coisa, você acha que está todo mundo contra você. E às vezes é verdade, né? Não é só que você acha. Então, o que é que você vai fazer? Eu me lembro, eu tinha uma pessoa que parece que estava me atacando. E eu um dia li aquela passagem lá em Mateus 18, Pedro perguntando para Jesus, quantas vezes temos que perdoar? Até 7 vezes? Aí ele disse, 7 não, é 70 vezes 7. Fiz a conta, é 490 vezes. Falei, Senhor, eu acho que ele já está no 483. Está perto do final. Bom, nós temos aqui muitas perguntas e eu queria trazer aqui a pergunta do Davi. Não é nem a pergunta, o Davi ele faz um comentário, ele diz assim, a paz não está vinculada à situação política ou financeira, mas sim ao Senhor Jesus. Ele disse que a paz dele daria. Agora, Dalton, eu concordo, entendo e concordo com o Davi. O Davi, inclusive, ele é de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Um abração a todos os baianos queridos e baianas queridas. Mas ele fala aqui sobre que não está vinculado à situação financeira. Agora,
Como fazer quando está chegando o final do mês e o salário já acabou antes? Eu tenho um boleto para vencer, eu tenho uma dívida para pagar, a escola do meu filho e não tem dinheiro. E eu começo a ficar sem paz. O que fazer para adquirir paz se eu não tenho dinheiro? Mas é claro que o dinheiro é extremamente necessário. Eu falo que a gente mora numa cidade, tudo que você faz, você tem que comprar. Você não tem nada que você cultiva. Mas então o dinheiro é realmente importante. Mas eu acho que a gente tem que separar a paz dessa preocupação. Porque a paz, para mim, seria acreditar que as coisas podem melhorar, mesmo que elas sejam ruins hoje. O que não significa que você não vai ter que fazer, por isso que eu falo que se você tem uma atitude positiva, você vai ter que construir alguma coisa, você vai ter que mudar. A preocupação, sim, ela faz parte da vida, obviamente a gente tem que planejar, mas a paz que excede todo entendimento, é aquela paz que você, apesar das circunstâncias, você acredita que Deus vai te abençoar e que você vai sair daquele processo, mesmo que não seja hoje ou daqui a 10 ou 15 dias. A circunstância adversa pode estar presente, como diz o pastor Jorge aqui, a pintura do moço lá, a tempestade está ali, mas o passarinho está tranquilo no meio da tempestade. Nós vamos aprender como ficar tranquilo no meio da tempestade um pouquinho mais depois do intervalo. Nós voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo hoje, tendo aqui a presença do pastor Jorge Foster e do psicólogo Dalton Ricaldoni. Estamos conversando sobre paz interior, essa paz aí que nós já vimos no bloco passado, é uma paz que excede a todo entendimento, é uma paz diferente, porque não é uma paz que depende das circunstâncias. O Dalton estava fazendo aqui uma análise no intervalo, eu queria que ele fizesse essa também no ar, da situação do passarinho lá da tempestade. Eu gostei da história do passarinho da tempestade. Né? A ideia que eu falo é o seguinte, ele sabia que ele pode estar, daí estava conversando aqui, ele pode estar acostumado com aquele processo, mas é como se ele soubesse que a tempestade, no caso dele, pela própria vida dele, a tempestade ia passar e a coisa ia caminhar. Então, paz não é uma ausência de dificuldade, isso não existe. A paz é um processo dinâmico. Eu falo que ela é dinâmica por isso. Então, se você imaginar que vai dar tudo certinho, você nunca vai ficar satisfeito com isso. E a vida é um processo contínuo de desenvolvimento. A gente nunca para de crescer. E eu falo que quando você entrou para a família de Deus, você entrou no processo de reeducação de Deus. Deus vai te reeducar por mais bem educado que você tenha sido humanamente falando. E muitas vezes você vai ter que passar por níveis de dificuldade para você crescer. Deus espera que você... É como se Deus quisesse que você fortalecesse fisicamente e fosse fazendo um trabalho de musculação com você para que você ficasse mais forte para pegar um peso mais pesado do que aquele que você pegava anteriormente. Agora, paz tem relação com fé, pastor Jorge? Porque me lembrei de uma situação. Jesus lá no barco dormindo, a tempestade vem, falar em tempestade, e os discípulos desesperados lá, nervosos e tudo. E eles acordam Jesus, para Jesus fazer alguma coisa, e Jesus fala que o problema deles era a falta de fé. Agora, essa falta de fé estava sendo evidenciada por uma situação de falta de paz, né? Tem relação as duas coisas? Eu acho que é interessante que quando entraram no barco, Jesus disse uma coisa: vamos para o outro lado. É verdade. Ele não disse, vamos lá para o meio da lagoa para afogar lá. Ele disse, vamos para lá. Seria bom eles lembrarem isso. Mas eu acho que esse conhecimento de Jesus, esse relacionamento íntimo com Ele, o que nós recebemos da palavra de Deus na leitura diária, toda aquela vida devocional, eles ficam lembrando da presença de Deus, das promessas de Deus. E a gente tem que, às vezes, consultar, ler de novo. A Bíblia diz isso, não é? Cuidarei de você. E parece que tem muito a ver com maturidade, né, Dalton? Paz e maturidade são... Paz está ligada à fé, está ligada à maturidade, à autoestima, a acreditar que as coisas podem ser boas, porque você não consegue acessar. Por isso que eu te falo que os meus clientes são crentes, eles muitas vezes não conseguem receber a bênção, porque eles não acreditam que aquilo pode ser possível. Bom. Por isso que muitas vezes uma pessoa mais imatura, por exemplo, ela quer viver
numa situação paradisíaca. Ela não existe. Então, ela tem dificuldade de lidar com isso. Se ela tem uma posição negativa, aquilo vai ficar muito pior para ela. Então, ela vai ver aquilo de uma forma... ela vai ver a tempestade, mas não vai ver o buraco que o passarinho estava nele. Ela vai ficar com medo daquilo. Vai olhar só as circunstâncias, né? E é um negócio dinâmico, que você precisa aprender a caminhar e com os olhos em Deus, e é por isso que a fé tem que ir além do entendimento, porque se a gente para no entendimento, você olha assim e fala assim, não tem como sair disso. Por isso que Deus abre portas, se for necessário ele abrir uma porta, ele vai abrir a porta. Ele não vai, eu falo que Deus é econômico e ele não dá show. Ele não vai fazer um negócio só para te agradar. Ele não vai te mostrar um anjo só para você falar que você viu um anjo. Se ele te mostrar um anjo, tem uma finalidade nisso. Ele não vai fazer a coisa dessa forma. Então, Deus vai deixando você ir para ver aquilo que você faz. Por isso que depende da autoestima, da maturidade, e aí a fé entra nisso. Porque fé é Hebreus 11:1. A certeza daquilo que você espera é a convicção de fato. Você não está vendo, mas você está convicto. Você tem que estar vendo lá na frente. Por isso que ela tem que exceder ao entendimento humano. Bom, nós estamos aqui recebendo várias mensagens pelo nosso WhatsApp, 984029756, 984029756. São perguntas, alguns estão compartilhando, falando do programa, sempre mandando o nome. Eu quero agradecer, por exemplo, o irmão Arnaldo, que é da cidade de Santa Luzia, aqui, né, próximo a Belo Horizonte. Ele diz que Deus abençoe vocês, o programa tem sido uma bênção, estou aprendendo muito. Obrigadão, querido Arnaldo. A Paula também, do Jardim Alvorada, ela manda mensagem, pede para mandar um abraço. Um grande abraço, Paula, que o Senhor te abençoe, querida. Muito obrigado por estar sintonizado aqui na Rede Super e no Bate-Papo. Uma pessoa pergunta, não disse o nome, mas aí consulta vocês, pastor Jorge e Dalton. É uma mulher e ela diz o seguinte: como é que eu faço para evitar as brigas com meu esposo? Eu fico tão nervosa com as dificuldades que às vezes fico mal-humorada, triste, angustiada. Isso tira a paz do lar. O que fazer para trazer paz para dentro de casa? E algo que eu achei interessante, ela faz essa autocrítica, né? Ela faz uma meia-culpa, né? Que ela fica angustiada quando a situação está difícil. O que fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que renunciar esta atitude que todo mundo tem, de que eu vou fazer do meu jeito, não é? Eu quero as coisas do jeito que eu entendo, e tem que se abrir. E no casamento, se você casa para ganhar os prazeres do casamento, não, você tem que casar para dar esse prazer para o outro. Uhum. E tem que manter essa atitude, não é? Esses dias eu fiz o casamento da minha filha, semana passada. E ela é sempre engraçada. Aí o rapaz estava fazendo voto, não é? Olhando para mim. E ela lá na frente disse: olha, não olha para ele, não, olha para mim. Mas é desse jeito que ela é. Mas ela também sabe ceder, não é? E tem que saber ceder. O que é tão importante que você vai sacrificar a sua paz para ganhar aquela coisa que às vezes não significa uma discussão, nada. Às vezes, né? Um gosto. Né, Dalton? E essa situação é muito complicada, porque tem que entender qual que é a parcela dela e qual que é a parcela do marido, se ele faz, se ele deixa de fazer, para ver o quanto ela quer, porque a questão é o quanto ela quer que a coisa, porque a gente sofre muito porque você quer que a coisa funcione do seu jeito. É claro, pode ter uma dificuldade do marido como uma dificuldade dela. É bom que ela quer fazer essa meia-culpa, mas tem que ver primeiro o que ela pode fazer dentro disso, fazer ou deixar de fazer, né? Porque a gente atrapalha fazendo ou deixando de fazer as coisas. Mas isso é um negócio complexo. Para entender isso, eu teria que entender como é que essa dinâmica funciona. Quem manda mensagem é a Marcilene, que é de Minas Gerais, a cidade de Passatempo. Conhece bastante Minas Gerais, né, pastor? Rodou muito. Mais ou menos, né? Né? Faz 25 anos também. Passou muito tempo, né? Que trocadilho horrível esse meu. Sou mineiro, uai. Mineiro, uai. Sou muito abençoada através do bate-papo, tenho crescido muito espiritualmente, e eu acho que na crise temos que descansar no Senhor, pois muitas das vezes nós queremos fazer sem esperar Deus,
nós fazemos escolhas erradas. Às vezes as pessoas passam na frente de Deus, né? Por isso que fica sem paz, né? Não tem o tempo de Deus, né? Eu tenho um amigo que morava no sul de Rio Grande do Sul, cidade de Camaquã. E aí ele plantou uma árvore, né? E todos os dias ele ia lá, aguava, fez até uma proteção, porque lá tem um vento forte, não é? O minuano sopra lá do sul. E aí ele estava com medo desse vento vir e destruir. Aí todo dia, então, ele protegia, aguava e tal. Não crescia. E fielmente ele lá, tá cuidando. Enfim, ele cansou, tirou a proteção, deixou de aguar e a árvore começou a crescer. Ele não entendia que a árvore precisava daquele vento, porque o vento fazia a árvore fincar as suas raízes mais profundas no solo para ganhar a nutrição que precisava. E ele estava fazendo tudo para crescer e só impedindo o crescimento. E venha as coisas, vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade e a gente cresce. Né? Por isso que tem que aprender a lidar com a frustração, né? Tem que lidar. A frustração, eu falo que a tolerância à frustração é uma característica fundamental da maturidade psicológica do ser humano, porque, por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas têm uma vida até muito boa, só que na medida em que elas querem uma vida perfeita, aquela vida boa fica ruim, porque você fica sempre procurando o que falta, né? Se você tem 85% de qualidade e você se apega aos outros 15%, e esses 15% estão dentro dessa margem que já não é mais humanamente possível, você acha que a vida é ruim porque ela não é 100%, mas ela não vai atingir os 100%. Os 85% é o que eu chamo do nível máximo do que é humanamente realizável. Dali você não passa. Você tem um limite. Então, muitas vezes a pessoa, é aquela história, ela é feliz e não sabia. Até a hora que ela perde, que quando ela vai avaliar o que ela perdeu, os 85% que ela perdeu, que ela descobre que ela gastou muito tempo pensando nos 15%. Então, a vida tem muito dessa coisa. Ela não vai ser perfeita, você não tem uma paz que não vai ter problema nenhum. A vida é um processo dinâmico. Se depender de... quando eu tiver meu emprego, quando eu tiver casado, aí eu vou ter paz. E a idealização de que um relacionamento amoroso é um negócio perfeito, que todo mundo combina. Eu falo que uma das coisas que eu olho num relacionamento, quando eu estou acompanhando uma pessoa no início, é o que eu chamo de conflito de interesse. Não vai ser 100%, vai ter que fazer acordo. Então, os primeiros conflitos de interesse, como é que as pessoas resolvem isso? Se elas já começam mal nas pequenas coisas, você já imagina dentro de um casamento que é muito complexo. Aí a imaturidade das pessoas atrapalha, porque muitas vezes elas esperam que tudo dê certo. Não tem tudo certo, né? Nós vivemos no mundo tem aflição, por isso que eu falo que a paz é dinâmica, apesar disso tudo, e por isso que, em última análise, se eu pegar só o aspecto psicológico, chega uma hora que, por isso que a paz excede o entendimento, é por isso, porque chega uma hora que no entendimento humano ela para. Se você não tiver a perspectiva de Deus, você começa a falar, e aí, o que eu faço? Por isso que realmente a paz tem que exceder o entendimento humano, porque Deus está acima do ser humano, e se você tem Deus, de alguma forma, Ele te ajuda. Aí a gente muitas vezes quer ver tudo certinho, óbvio, tudo bem, mas vamos imaginar que a pessoa perdeu um emprego numa crise dessa no Brasil. A pessoa vai caminhando. É inacreditável, você acha que você não vai passar esse mês, o mês passa, e daqui a pouco já tem 4, 5, 8, 10, como é que você passou esses 10 meses? É claro que é ruim, foi difícil. Por um lado é difícil, é claro que é difícil, se é crise é ruim, mas aí é que está o entendimento, porque Deus muitas vezes te deixa na dificuldade para você falar assim. Tem uma expressão que eu ouvi que eu acho interessante, que quando a única coisa que você tem é Deus, a única coisa que você vai entender que a única coisa que você precisa é Deus, e muitas vezes Deus te deixa sozinho, para você falar assim, não, agora é eu e Deus. Aí ele fala, agora você entendeu onde eu quero. Você está valorizando os outros, você está valorizando as coisas. Por isso que Deus é tão bom que Ele te coloca numa situação difícil ou Ele te deixa numa situação difícil. Aí você fortalece. Aí você tem não só maturidade psicológica, como maturidade espiritual. Porque maturidade espiritual é saber que não é Deus que vai fazer as coisas, tudo para você. Eu falo que a gente pode depender extremamente de Deus. Como assim? Na medida que eu espero que Deus faça a minha parte.
Deus vai fazer a parte dele, mas a minha ele não vai fazer. Então, se eu espero que ele faça a minha, isso é depender extremamente de Deus. E isso Deus não vai fazer. E aí ele vai ter que te... Por isso que eu falo, você entra para a família de Deus e Deus vai te tratar. Se você é muito imaturo, ele não vai te dar igual um pai dá uma coisa para uma criança que não pode dar, ou uma mãe dá. Você vai espernear ali e ele vai deixar você espernear até você falar assim, não, Deus. Eu brinco muito que muitas vezes você quer uma bênção, mas você dá um prazo para Deus de 15 dias. Aí Deus fala, não, vou testar ele. Gabriel, joga essa bênção para daqui 2 meses. Chega daqui a 15 dias, a pessoa fica preocupada porque Deus não deu. Aí ele vai lutando. Quando ele fala assim, ele faz tudo que pode. Quando ele fala, não, agora eu entrego na mão de Deus. Eu falo, Gabriel, põe a bênção para amanhã. Põe a bênção para amanhã, que ele já entendeu quem manda no negócio. É isso que a gente espera. Por isso que tem que ser além do entendimento mesmo. Você vai fazer tudo que tiver na sua mão, adequadamente, vai trabalhar, vai juntar dinheiro, vai fazer as coisas que tem que fazer, humanamente falando. Mas se Deus te deixou numa situação muito difícil, você tem muita coisa para aprender. Situação difícil também está vivendo o pessoal na Europa agora. A gente sabe que infelizmente houve um atentado lá em Manchester, né? Dezenas de pessoas, crianças, adolescentes foram vítimas de um atentado terrorista. E o pastor Jorge viajou, né? Tem viajado muito nos últimos 25 anos, com certeza esteve na Europa. O senhor comentou que esteve até em Portugal, né, pastor? E pertinho de Portugal, de Madrid, nós temos uma pessoa mandando mensagem para a gente aqui. Nosso querido Charles está assistindo a gente lá de Madrid, obviamente está assistindo pela internet. E ele diz o seguinte: queria ouvir como eu posso fazer para transmitir, ensinar a paz no meio onde as pessoas estão depressivas por muitas razões, como no caso aqui da Espanha e da Europa, né? Ele manda um abraço para todos do programa. Como fazer? O Charles está lá na Europa, a Europa está vivendo um momento de tanta tensão, né? Como fazer para ele poder ser o transmissor da paz, pastor? Eu acho que, primeiro, vivendo a vida diante dos outros e mantendo a paz em si próprio, não é? E não se deixando perturbar pela situação, afirmando para si mesmo e para os outros esta presença de Deus e esta vontade de Deus e esta segurança de estar com Deus. Agora, nem sempre as pessoas vão ouvir, nem sempre você consegue transmitir o que você pensa, mas a gente tem que ser modelo, não é? Eu acho que às vezes a gente pensa que o crente ele tem que ter uma resposta para tudo, não é? E eu sempre penso naquele caso de Jesus curar o cego no sábado, e os líderes chegarem e dizer, não, ele é pecador, ele não podia ter feito isso no sábado, não é? Aí, enfim, eles encheram uma paciência e o rapaz falou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, não é? E a gente sempre tem isso. A gente não entende, e você tem usado essa expressão de passar do entendimento. O entendimento humano é falho. É falho, não tem como. Deus disse, meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus caminhos os vossos caminhos. E às vezes a gente não percebe, não tem o ponto de vista de Deus. Mas sempre pode dar o exemplo e o testemunho de isso eu sei. O que funciona para mim é isso. Agora, no caso, eu mencionei terrorismo, né? Nós sabemos que muitos cristãos hoje estão sofrendo, e o senhor mora nos Estados Unidos. Como é que está nos Estados Unidos hoje a sensação do cristão evangélico norte-americano com relação a esse avanço islâmico, da perspectiva de terrorismo? Porque a gente ouve falar muito que igrejas cristãs são um alvo de ataques de extremistas islâmicos. Nos Estados Unidos, há uma sensação de apreensão, de falta de paz ou não? Eu moro num lugar tranquilo. A cidade de Minneapolis tem menos de 1 milhão de habitantes. As igrejas são boas. Também um estado de imigrantes escandinavos, que normalmente são pessoas tranquilas. E eu acho que não existe assim uma preocupação. Só quando você vai no aeroporto, tem que tirar o sapato, tem que tirar a blusa, não é?
É melhor você ir lá pelado do que ter que passar por aquilo. É muito, né? Mas eu acho que o povo em geral não tem tanto esse sentimento. Mas também existe uma proteção, não é? Muito grande. E eu não vejo assim o americano tão preocupado com o terrorismo. Mas está com medo do nosso presidente Donald Trump lá de ser tão... Porque a gente vê o Trump, ele está na Europa agora, o povo está morrendo de medo. O Trump, eu acho que ele quer fazer coisas boas. Eu concordo com os objetivos dele. Mas ele, às vezes, fala sem engatar o cérebro. Não, mas o pessoal fica com medo. É boa, a forma que muitas vezes não é. Porque você pega, por exemplo, o ditador da Coreia do Norte, que normal aquele moço não é. Né? Então, às vezes fica assim, meu Deus, a sensação de falta de paz mundial acaba acontecendo porque você cutucar um maluco igual aquele lá que tem arma, tá soltando foguete por tudo quanto é hora, né? Você fica com medo. Parece que o mundo começa a ficar na falta de paz quando pessoas que não engatam o cérebro no coração, na boca, começam a falar, né? Fica perigoso o negócio. Com certeza. Bom, mensagens estão chegando aqui, muitas mensagens. Amamos demais o programa, faz parte da nossa hora do almoço. Bom demais. Há anos atrás fomos abençoados pela leitura do livro Paz Interior, do pastor George Foster. Que bom. É um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. Saudações. Ele disse que ser amigo dela, viu, pelo menos no Facebook. O Davidson, Cida Paiva e Ana Beatriz são seus amigos pelo Facebook. Leram o livro e foram abençoados. O problema é que eu não sei quem são os amigos. Eu tenho 5 mil. Não é? E a coisa passa e você nem vê a mensagem. Também está mandando mensagem aqui de Santa Amaro do Maranhão, a Fabiola. Obrigado, viu, Fabiola, mandando mensagem. Várias mensagens estão chegando aqui. Da Paraíba, olha que legal, o Silvino, da PIB, deve ser a primeira igreja batista, imagino. Do sertão da Paraíba, ou do Paraná, de Paranaguá, chegando mensagem. E essa musiquinha, quando sobe essa musiquinha, quer dizer que eu tenho que terminar o programa. Dalton, obrigado. Pastor Jorge, obrigado. Prazer, viu? Foi ótimo, viu? E muito obrigado a você que participou do nosso bate-papo. Hoje, que dia da semana é? Hoje é sexta? Sim. Então é só segunda agora. Segunda, meio de 15, eu espero você. Mas continua a nossa programação durante o final de semana aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até segunda, meio de 15. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.